Hoje é dia 23 de fevereiro de 2022, são 14 horas e 30 minutos, quarta-feira, em Franca, São Paulo. Nós estamos realizando o culto cristão no lar e nesta fase optamos pela leitura desta obra, A Morte e o Seu Mistério, que é uma obra de Camille Flammarion. Uma obra que foi composta em 3 volumes, aonde no primeiro volume ele procura mostrar a interferência ele chama de fantasmas, né? Dos fantasmas dos vivos, pessoas que gozam de perfeita saúde e que por determinados motivos, que cabe apurar caso a caso, ele se compõe de um duplo, e esse duplo, além do corpo físico, há um outro corpo espiritual que se manifesta em algum lugar. E nesse processo ele pode apresentar-se ao percipiente, que é outro termo que ele inovou. Percipiente quer dizer pessoa, destinatário, o foco de interesse dessa pessoa que se desdobra e vai lá. Essa pessoa pode ver quase que uma visão psíquica, quer dizer, não há necessidade da retina, de uma manifestação óptica, e um diálogo mental, um diálogo mente a mente. Pode também haver uma manifestação mais materializada, aonde a retina, né, do globo ocular, recebe a imagem, como qualquer objeto material em terceira dimensão, vai para o nervo óptico e o cérebro toma conhecimento. O ouvido ouve a voz. O nariz sente o hálito do fantasma, do vivo. Houve alguns casos de disparo de arma de fogo dentro de casa, promovido por ninguém, porque 8 pessoas dentro da casa, o estampido de um tiro, não há produção de fumaça e, no entanto, o cheiro que entra nas narinas da pessoa é tão sufocante que as pessoas precisaram abrir as portas, as janelas para poderem respirar. Então, com isto, a gente percebe que esse duplo ocorre um processo de materialização, vamos dizer assim, do próprio perispírito do encarnado, para que ele seja visto, bem visto, né? O último caso que a gente leu aqui, nós vamos repetir, ele se apresenta 3 vezes. Um pai adorava o filho, de repente o menino saiu lá dia 22, dia 24, 2 dias depois, o pai passa mal e no prazo aí de umas 12 horas ele vem a óbito. E nessas 12 horas, as pessoas ele que estava em casa, é um estudante de farmácia, ele estava fazendo faculdade, né, bem longe de casa lá, e ele desperta com um desconforto, né, no quarto, isso depois de ter passado uma noitada, né, estava na bagunça, né, e desperta com um determinado mal-estar e olha à sua frente e vê seu pai, com um olhar mais sereno, mais doce do que o normal. Ele se levanta, vai lá verificar, olha a porta, olha a janela, tal. Então a imagem que aparece logo que ele se levanta, a imagem some. Ele vê que não tem ninguém, ao invés dele procurar notícias, né, do pai, não sei de que forma, porque ou ele poderia vestir uma roupa e procurar o pai, empreender viagem, né, uma caminhada de horas, ou então procurar alguma estação de telégrafo, alguma coisa assim. Mas ele resolveu deitar-se. E deitando, daí a pouco, aquele mal súbito outra vez, ele acorda, o pai dele está lá de novo. Semblante sereno,
o que não é muito comum para o pai. O pai geralmente tem um olhar mais severo do que aquela visão. E mais que antes ainda, ele levanta subitamente, vai em direção ao fantasma do papai, que estava vivo, o papai com o corpinho físico na terra, né? Aqui na terra, matriculado igual ele mesmo. E tenta pegar a mão do pai e esvanece aquela imagem. E, mais uma vez, ele poderia ter saído de casa, vestido uma roupa, procurar saber o que estava acontecendo na casa do pai, mesmo que fosse uma viagem demorada. Mas não, volta a dormir. E na terceira vez, aquele mal-estar novamente, ele pega, olha, o pai, que antes estava de braços abertos, chamando ele nas 2 vezes anteriores, nessa terceira vez, ele já quase que está despedindo, né? Ele estica a mão, mas quase que numa despedida, e fica um tanto mais. Não é uma imagem que desaparece tão rapidamente como na primeira e na segunda vez. Ele fica ali, ele fica admirando aquela imagem do pai, meio triste, sabe? E de repente aquela imagem na frente dele vai se desvanecendo, vai se diluindo lentamente. Lembrando que ele estava num quarto escuro e a luminosidade que permitia ver aquele fantasma vinha do próprio fantasma. Então havia uma luminescência, né? E nessa luminescência os olhos, a retina do globo ocular captava então aquela imagem. Aí ele levantou, mal conseguiu dormir, né? De manhã, ao invés de telegrafar para o pai, de ir em direção ao pai, ele resolveu ir para a escola. Ficou lá de manhã e de tarde. No final da tarde, ele está retornando para casa. Quem ele vê? A irmãzinha dele, vestida de luto, véu. Só que ele imaginou que ele estava passando mal, porque ele participou de uma festinha à noite, alguma coisa que... Ele não imaginou, porque quando ele saiu dia 22 da casa paterna, dia 24 aconteceu isso, ele não imaginou que o pai estivesse passando mal, mas 3 vezes o pai apareceu para ele. Aí eu misturei essa história, essa mulher que aparece é outro caso. Deixa eu pensar, não, isso mesmo. Aí na terceira vez aí ele resolve procurar o pai. De manhã então ele vai para a escola, chega lá, vai para casa. Eu misturei os casos, olha que loucura. Logo de manhã então ele sai e vai para casa. A gente vai ler aqui de novo, vai ficar fácil. Ele vai para casa, chega lá, o mordomo, né, que era uma família abastada, tal, atende e fala, olha, seu pai passou mal, se você tivesse chegado mais cedo, quer dizer, a primeira vez que o pai apareceu dava tempo, porque ele ficou a noite inteira enrolando, né? Se o senhor tivesse aparecido nas últimas 12 horas. E com isso ele toma conhecimento que o pai desmaiava, acordava e até que no finalzinho ele realmente desencarna. E com isso, nesse intervalo, sempre chamando o nome desse menino, desse filho dele. Então, esses casos que o Flammarion vai narrando nesses seus livros visam poder apresentar os chamados fantasmas dos vivos, pessoas igual a esse pai dele, estava bem, 12 horas, 24 horas, 48 horas depois morreu. Ele não estava agonizando, ele estava com plena saúde. E ele vai apresentando depois outros casos de pessoas que realmente estão agonizando, pessoa que você vê que vai morrer mesmo, e às vezes uma semana, 2 dias, nesse intervalo em que a pessoa está agonizando, também se manifesta, geralmente em outro país, num lugar bem distante, o alvo da preocupação dessa pessoa que se desdobra em um duplo e vai aparecer lá. E finalmente, isso é o primeiro volume, o segundo volume, que é esse daqui, ó,
quando a pessoa está agonizando. E o terceiro volume já vai tratar daqueles casos onde a pessoa já morreu, o corpo físico já morreu, a pessoa em espírito, né, em fantasma, segundo ele, está viva e se manifesta. Mas ele apresenta primeiro 2 volumes. E Alexandre Kazakov, um russo, apresenta uma obra paralela a esta. Essa primeira obra aqui, o primeiro volume, tem 400 páginas, o segundo 362, a terceira mais de 300 páginas. Alexandre Kazakov faz uma obra de quase 500 páginas e ele usa a seguinte expressão: animismo, espiritismo. O que seria o animismo? Seriam os casos do primeiro e do segundo volume do Flammarion, fantasmas de vivos ou agonizantes. E vocês vão ver que nesse segundo volume ele agora está tratando daqueles casos onde você não sabe, é tão próximo da morte, como é o caso desse que a gente acabou de dizer, que a pessoa que está recebendo a manifestação do duplo daquela pessoa, né, que ele está chamando de fantasma, esse duplo, não tem certeza se a pessoa já morreu ou se ainda está no corpo físico. Isso é importante pelo seguinte: nós temos que lembrar, na época em que esses fenômenos ocorriam, ninguém negava os fenômenos. Ateus, materialistas dogmáticos, que por uma questão de posição pessoal, a semelhança dos religiosos dessa ou daquela denominação, saiu da denominação dele, não tem papo. Então existem os materialistas dogmáticos, ou seja, fizeram do materialismo uma religião e não um estado de livre pensamento, né? No direito de sair dos dogmatismos, das religiões. Mas ele fez do materialismo, do ateísmo, também uma religião. Criou um dogmatismo em torno disso. Então, visando atender a essas pessoas, o Flammarion ele vai separando todos os casos. Ele fala que o primeiro volume poderia ter 10 vezes mais o volume, 4.000 páginas. O segundo volume poderia ter quase 4.000 páginas também, assim como o último volume. Mas ele teve que selecionar para que o livro tivesse uma essência apenas, né? Mas esses materiais que ele tem guardado, ele publica depois em outras obras. E com isto, o Aksakov ele fala que os fenômenos que ocorrem até o momento da morte do corpo físico são chamados fenômenos anímicos, e os fenômenos que ocorrem depois da morte do corpo físico são chamados fenômenos espíritas. Lembrando que esse termo, essa palavra espírita, foi criada por Allan Kardec, que é contemporâneo desse pessoal, né? Prefaciando esse segundo volume, que trata da aparição de fantasmas de pessoas agonizantes, ele apresenta um pensamento socrático. Ninguém sabe o que é a morte, nem se ela será o maior dos benefícios para o homem. Apesar disto, tememo-la como se fora o pior de todos os males. Atenienses, acabais de me condenar à morte. A voz divina, que nunca deixou de fazer-se ouvir por mim durante todo o curso de minha vida, manteve-se hoje silenciosa. Então eu não me defendi das vossas acusações, ó atenienses. É porque o que se me sucede é um bem. Vou sofrer a sorte a que vós me condenastes. Mas a iniquidade, a infâmia ficarão para sempre amarradas à memória de meus juízes e de meus acusadores. Submeto-me à condenação e eles certamente hão de submeter-se às suas. É deste modo que as coisas deviam passar-se, e no meu entender, tudo acontece para o melhor. Quando a morte
se aproxima do homem tal qual se aproxima de mim mesmo. O que nele existe de mortal desagrega-se, entregando-se aos braços da natureza. Entretanto, o que nele há de imortal, de incorruptível, retira-se intacto. Alguns pensamentos que, durante o correr dos capítulos, o Flammarion destacou. Tenhamos olhos de ver. Tenhamos espírito de julgar. Conhece-te a ti mesmo. A palavra sobrenatural aplicada a um fato é um absurdo. Rejeita a opinião banal e salvar-te-ás. Devemos examinar tudo sem opinião preconcebida e com mais severo método. As possibilidades da natureza são infinitas. O que sabemos pouco é o que ignoramos de imenso. Ele sentia-se submetido às influências solenes da natureza. Magnetismo vasto, magnetismo infinito. Influência que é a vida da criação, aprender o átomo ao universo. A gravitação no mundo astronômico. A eletricidade no mundo físico. O princípio vital no mundo dos vivos, ou no mundo vivo. O espírito no mundo psíquico regem o universo. O universo é dinamismo. O tempo, esta imagem móvel da imóvel eternidade. Nós estamos então no capítulo 10, entre a vida e a morte. Então Flammarion dividiu o tema fantasmas, aparição de fantasmas, aparição e manifestação de fantasmas de vivos, gozando de plena saúde, volume 1º. Aparição e manifestação de fantasmas de vivos, novamente, porém moribundos. E aparição e fantasma de vivos, ainda neste segundo volume, entre a vida e a morte. Quer dizer, não só está agonizando, mas naquele momento que você mal define se ele já foi ou se ainda está no corpo físico. Isso em relação ao percipiente. Vamos imaginar esse caso que nós citamos. O indivíduo está lá, em outro país, ou num estado bem distante, num lugar bem distante, precisando às vezes de um dia para retornar ao local de onde partiu aquele duplo, né, do parente lá. A pessoa ainda não sabe se a pessoa já tinha desencarnado, vamos dizer assim, ou se ainda estava encarnado quando
esse duplo se manifestou junto ao percipiente, junto à pessoa que é o destinatário da intenção da pessoa que está morrendo. Vamos ler um pouco do caso que a gente estava comentando. Essas observações encontram-se por toda parte. Pode ler-se no jornal La Petite Bleue, de Paris, de 4 de janeiro de 1903, a narrativa da aparição de uma filha à sua mãe de Melbourne, a Paris, a senhorita Angela Frapperit, depois senhora André Malbec. Ela dissera: mamãe, estou morta. Era isto pelas 10h30. Na manhã seguinte, um telegrama confirmava sua morte. O senhor L. Boutors, diretor das contribuições diretas em Chartres, fez-me saber, isso está na obra O Desconhecido, página 412, que durante a guerra de 1870, uma senhora, sua amiga, mulher de um oficial adoentada em Metz, viu em sonho seu pai, doutor Boutors, que era o seu médico, aparecer-lhe perto do leito, ouvindo-lhe estas palavras: veja, acabo de morrer. Havia morrido, com efeito, neste dia 18 de setembro de 1870, pelas 5h da manhã, sem ter estado doente. Logicamente, foi após a morte que esta transmissão telepática deveria ter se produzido. Repito que tais manifestações enigmáticas, que podem ser classificadas entre a vida e a morte, são inumeráveis. A minha respeitável colega, senhorita A. Vailante, escrevia de Foncquevillers, a 25 de março de 1899. A senhora Dansoville, mãe de uma das suas leitoras, tinha um afilhado de nome Constante Touzette. Este afilhado vivera em casa da senhora Dansoville desde que acabara o seu serviço militar, até a época do seu casamento. Estabeleceu-se então em Arras, na mesma rua que sua madrinha vivia. Alguns anos depois do consórcio, caiu gravemente enferma. A senhorita Dansoville ia todos os dias informar-se do seu estado de saúde. Certa manhã ela disse ao seu marido, ao levantar-se: Constant, Touzette morreu. Por que dizes isto? Indagou o marido. Não pode saber. Sei, replicou ela, porque ele veio dizer-me adeus esta noite e vou ver imediatamente o que aconteceu em sua casa. Tinha morrido, com efeito, durante a noite. A filha da senhora Dansoville contava então 9 anos e dormia numa alcova no quarto de seus pais. Assistiu à conversa a respeito da aparição da morte de Constante Touzette e lembra-se dela como no momento em que a ouviu, em testemunho do que junta a sua assinatura à minha. A. Vailante, vírgula, S. Dansoville. Outro adeus por um moribundo, o teósofo Leade Beater possui da própria testemunha um relato que tem aqui o seu lugar. Uma noite que o seu correspondente, então a meio dos seus estudos, se havia deitado cedo, viu pelas 10h30, à luz de grande fogueira que ardia no fogão, o fantasma de seu pai, bem iluminado, erguendo o braço e fazendo sinal para que ele se aproximasse.
saltou imediatamente do leito, precipitando-se para a aparição que se dissipou. Esse é o caso que eu estava relatando. Aterrado mais do que se possa imaginar, começou a procurar por todo o quarto, mas em breve se convenceu de que estava inteiramente sozinho. A porta exterior tinha ficado fechada à chave. Além disto, a forma entrevista era, na verdade, do seu pai, com a única diferença de que a expressão do rosto era mais terna do que de costume. Teria ele sido teria sido alvo de uma ilusão? Tornou-se deitar, tentando adormecer. Pouco depois, foi completamente despertado por uma segunda aparição, a surgir no vão da porta. No rosto do pai, né? Via-se a expressão idêntica à anterior, ou seja, mais terna do que de costume. E o mesmo sinal de chamamento foi renovado com insistência, como quem diz: vem meu filho, vem meu filho. Bem resolvido, desta vez, a não deixá-lo escapar, deu um pulo da cama. Mal ouviu surgir, mas outro desapontamento o esperava. As suas mãos estendidas para a frente apenas agarraram o vácuo. E novamente fez novas minudências de investigação que confirmassem que realmente era impossível qualquer ser vivo evadir-se do compartimento ou ocultar-se dele. Conseguiu, todavia, readormecer, mas não tardou, acordando muito agitado. Seu pai estava de novo diante dele. Agora, porém, a expressão do rosto não era mais a mesma. No olhar de anteriormente, imprimira-se intensa ternura. Agora refletia-se um desgosto, mas um desgosto resignado. A mão levantava, já não mais o convidava, já não mais o chamava, mas era uma mão estendida, como quase que a apresentar um adeus. Mesmo assim, o mancebo levantou-se da cama e se aproximou daquela visão fantasmagórica. E o fantasma repelia-o lentamente. Já não chamava, mas o repelia lentamente. E tristemente, o semblante do paterno. E em lugar de desaparecer com a rapidez das primeira e segunda vez, os seus contornos foram se apagando, lentamente, esvaecendo-se. Eram 2h menos 10 minutos. O moço quis correr para a casa da família, mas como poderia realizar tal desejo em hora tão avançada? Seu pai era pastor numa paróquia muito distante. E ele o deixara em perfeita saúde há algumas semanas antes. Então não foi 2 dias, como eu disse. Contudo, profundamente impressionado por esta visão, que por 3 vezes se renovara, e convencido por fim de que havia neste um fato qualquer, coisa de extraordinário, sentiu que era impossível manter-se tranquilo por mais tempo sem certificar-se por si próprio de que seu pai estava vivo, gozava de saúde. Às primeiras horas da manhã partiu para sua casa. O dia de viagem, acelerada, atenuou um pouco aquela desagradável impressão dos acontecimentos da noite. Ao chegar à noite, ele saiu de manhã, chegou à noite, né? A avenida que conduzia ao presbitério, a sua inquietação quase já não existia.
considerava-se mesmo feliz por surpreender a família reunida no lar. Então ele já, logo que ele estava chegando lá, ele já estava despreocupado, ele achou que ele ia fazer uma visita surpresa para a família. Mas, ao aproximar-se da vivenda, experimentou uma grande comoção. Todas as janelas estavam fechadas. Uma apreensão nervosa apoderou-se dele a tal ponto que ele não conseguiu bater na porta. Ele ficou estacado por alguns instantes frente à casa paterna. Afinal, recuperando a coragem, chamou. E a porta foi aberta por um criado que, desde a sua infância, o conhecia. E aí o criado disse: "Ah, Senhor, chegaste muito tarde. Se ao menos tivesse vindo na última noite." Quer dizer que mesmo que ele saísse de madrugada para ver o pai, ele ia chegar lá na hora do almoço, o pai já teria morrido, né? "Sim", afirmou ele, respondendo às interrogações ansiosas do mancebo. "Sim, o amo partiu e as únicas palavras que pôde articular depois do ataque que o prostrou foram aquelas com que te chamou insistentemente. Eram 10 horas da noite, quando caiu doente." 10 horas da noite, ele saiu de manhã, hein? 10 horas da noite ele passou mal, chamou o filho. Se o filho fosse mais arisco, né? Ele teria levantado, saído, chegaria lá na hora do almoço, porque ele viajou o dia inteiro para chegar na casa do pai. Quando ele caiu doente, eram 10 da noite. Meia hora depois, quer dizer, a segunda vez que ele apareceu lá para o rapaz, logo que conseguiu recobrar o uso da fala, ordenou: "Mandem buscar meu filho, eu preciso que o veja mais uma vez." Respondemos-lhe que, ao romper do dia, enviaria um mensageiro, mas ele não ouviu. Parece que mergulhou novamente no transe. Então é a terceira vez, hein? Então quer dizer que a morte dele foi no prazo de 10 horas da noite, passou mal, acordou o filho no prazo de uma hora e pouquinho, acordou, porque meia hora depois passou mal, apareceu lá para o filho. Meia hora depois, desmaia de novo. Pela meia-noite, menos um quarto, acordou por alguns instantes. 10 horas ele passou mal, meia-noite e um quarto, quer dizer que passou mal 10 da noite, meia-noite e um quarto, acordou de novo e disse: "Quanto eu desejaria ver meu filho." E finalmente, no momento em que ia morrer, quer dizer, já é a terceira vez, então 10 horas da noite, depois meia-noite e um quarto, meia-noite e 15, né? E depois, não fala a hora certa, mas abriu os olhos novamente, dando mostra de nos reconhecer a todos. Embora já muito fraco, pôde falar, pôde murmurar: "Vou partir, tanto eu queria conversar mais uma vez com meu bem-amado filho, mas não viverei até lá." E expirou tão suavemente que poderíamos julgá-lo adormecido. Quem publicou esse daqui também foi Lead Biater, na obra O Outro Lado da Morte, página 185. Camilo Flammarion faz um comentário. A visita do agonizante foi, pois, neste caso, a realização de um intenso desejo. A intenção é discutível e manifestou-se antes da morte. A transmissão de pensamento foi instantânea, produziu aos olhos do filho a imagem perfeitamente reconhecível de seu pai. Haveria transporte de uma espécie de dupla do pai para o filho? É possível, depois que nos revelou o capítulo 2 desse volume, mas isso não é necessário se atendermos ao que o capítulo seguinte nos ensinará. Então ele já está fazendo propaganda do próximo capítulo, que é
Capítulo 11. As manifestações de moribundos no momento da morte. Publiquei na obra O Desconhecido muitos casos de manifestações tangíveis à distância. Entre outras, as páginas 97 e 184 parecem ainda mais extraordinárias do que as da vista e da audição, e são de resto mais raras. Eis aqui uma que me foi assinalada por pessoa absolutamente leal, de sinceridade da qual nenhuma dúvida pode subsistir, e que meus leitores já conhecem. Página tá. Ele publicou o que nós vamos ler aqui no primeiro volume desta coleção aqui, página 390. Cherburgo, janeiro de 1914. Caro, amado e querido mestre, começarei esta carta comunicando-lhe um fato de manifestação de moribundo que não deixará de interessá-lo. Em fins de março de 1902, recebi aqui em Marsella um telegrama anunciando a morte de minha sogra, ocorrida na véspera à noite. Meu marido havia 24 horas que estava de serviço no hospital. Fui informá-lo do luto que o feria e ele disse-me: deve ter morrido ontem pelas 10 horas da noite, hora que seguidamente verificamos e que era exata. Ontem, dormitando no seu leito, continuou ele, pareceu-me que alguém me beijava e me acariciava. Perguntei, mesmo em voz alta: és tu, Susana? Estava aceso no quarto o bico de gás. Estou convencido de que minha mãe fez um derradeiro esforço para vir abraçar-me antes de falecer. Confesso que acreditei numa alucinação do meu marido. Mas devo dizer que, a partir desta época, ele nunca mais deixou de pensar que sua mãe viera dizer-lhe adeus antes de morrer. O que mais me impressionava neste fato é que o meu caro marido é inteiramente materialista. Olha que interessante. E que procura sempre criticar, mesmo a ponto de me desgostar, sem que nisto dê conta, todas as minhas ideias espiritualistas e as minhas esperanças no além. Quem assina é Susana Bonnefoy, carta de número 2575. Então, eles receberam um telegrama e ela foi contar para o marido e falou: não, eu sabia que mamãe, ela me beijou essa noite. E o pai, e ele, né, materialista, sempre zoando a esposa, porque ela se interessa pelos casos do Flammarion. E ele ficava zoando ela. De repente a mãe dele morre e vai lá dar um beijinho nele. Ele achou até que fosse a esposa. Tendo entabulado reações pessoais em setembro de 1914 com o senhor Bonnefoy e sua esposa, conversei depois muitas vezes com um simpático médico, chefe do Hospital Marítimo de Cherburgo, acerca dessas manifestações, de que conserva nítida recordação. Ele não aceitou a hipótese da sobrevivência. Pensa que uma transmissão telepática se produziu antes da morte de sua mãe. É por isso que o Flammarion zela sempre pelos detalhes. Nós dissemos, por que ele quer saber se aquilo aconteceu antes da morte, depois da morte, durante a morte? Veja bem, o cara é materialista convicto, esse médico, nega a sobrevivência da alma, mas ele tem segurança que a sua mamãezinha foi lá e deu um beijinho nele antes de morrer. Portanto, ele acredita que a mamãe estava viva antes de morrer, que depois que morreu, acabou. Quer dizer, mesmo tendo a visita da mãe, ele disse: minha mãe se desdobrou em duplo, saiu lá de onde ela estava, me informou que ela estava morrendo, me deu um beijinho, eu até achei que era minha mulher que estava me beijando, e continua teimando. Olha como que
A vida morreu, acabou. Essas sensações físicas de mortes ou acidentes à distância apresentam todas as formas imagináveis. O Sr. Conde A. de Gramont, da Academia de Ciências, recebeu a narração de um caso particularmente curioso. Telepatia tátil, de ferida de guerra, certificada, com os testemunhos a garanti-la, como tendo ocorrido na noite de 7 para 8 de março de 1916. O Sr. Bachelot, guarda-livros, chefe da Companhia de Eletricidade de Angers, foi de súbito despertado por uma dor muito viva no dedo mínimo, em que trazia um anel que lhe fora dado por um amigo, o Sr. Morin, artista, mobilizado por sargento de infantaria. Pareceu ao Sr. Bachelot que o anel lhe apertara o dedo como se fosse um forno e, meio adormecido, fez um movimento com a mão como se quisesse libertá-la. Ora, nesta noite, pelas 4 horas, o sargento Morin tinha ferido, como o comprova a menção médica escrita na sua caderneta militar. Os meus leitores hão de recordar-se de uma sensação tátil idêntica na obra O Desconhecido, página 361. A senhora Severn, acordando em sobressalto, sob a impressão de ter recebido violento golpe na boca, o qual lhe cortara o lábio no momento, 7 horas da manhã, em que seu marido, a bordo de um barco, era ferido no lábio por uma pancada de cana do leme. Olha que interessante. O rapaz deu um anel para essa pessoa aqui e estava sendo ferido em algum lugar lá e o anel queimou o dedo dele. A mulher recebeu um ferimento na boca porque o marido estava num barco, recebeu um golpe na boca do leme. As numerosas comunicações que eu recebi induzem a crer que os sentimentos afetuosos entre parentes ou entre amigos devem manifestar-se por atos materiais. No entanto, não é mais provável que se exerçam, a maior parte das vezes, por sensações psíquicas insensíveis, intangíveis. A tal respeito, recebi também mais de um testemunho. Essas manifestações variadas, produzidas entre a vida e a morte, são intermediárias entre as precedentes observações e as que virão a seguir. Nelas ainda o vivo está em ação. Veja bem o detalhe. Nessas manifestações, a pessoa ainda está com o corpo físico. É o que o médico aqui disse. Minha mamãe me beijou à distância, me deu um beijo à distância, eu senti o beijo. Eu sabia que era ela, eu sabia que ela estava se despedindo. Só que durante o beijo pensou que era a esposa que estava beijando ele. E no outro dia, o telegrama confirmando a morte da mãe desse rapaz, né? Chegamos agora às manifestações dos moribundos no momento da morte. Sentiremos a impressão de que o número desses agonizantes, alguns deles podem já ter falecido. Olha os detalhes. Esta passagem entre os dois estados mantém-se muito misteriosa para nós, mas que interesse pessoal temos em estudá-las, porque inevitavelmente cada ser humano por aí passará. Todos nós passaremos pela morte. Embora Berkeley pretenda que não temos a certeza de nada, estou absolutamente convencido de que nosso corpo perecerá. Foi o que se diz Bacilon, que na presença de Luís XIV principiou um sermão da Quaresma por estas palavras: nós somos todos mortais. Tem gente que acha que não é, né? Notando, porém, grande contrariedade no rosto nobre do grande monarca, acrescentou:
ou pelo menos quase todos. Olha, então o rapaz disse, Malisson, todos nós somos mortais. Ele olhou para o governante, para o monarca, né, o imperador lá, quase todos. O rei Sol desapareceu e com ele as precauções oratórias, diplomáticas supérfluas. Abandonou Saint-Germain, donde se viam as flechas de Saint-Denis, seu túmulo futuro, para criar Versalhes, depois de ter procurado até Juvisy um sítio próprio, e conseguiu perder inteiramente à vista a abadia real. Não sejamos tão poltrões, encaremos o problema de face. Um dos meus amigos tem jazigo numa de suas propriedades e 2 passos do gabinete de trabalho. Há 30 anos não se dá mal com isto. Então, nós vamos começar na próxima oportunidade o capítulo 11, as manifestações de moribundos no momento da morte. Página 287. Senhor Jesus, Senhor Jesus, nós te agradecemos pela oportunidade desse estudo, momento em que nos envolvemos em reflexões sobre a própria imortalidade, oportunidade em que vemos a vida além dos interesses imediatos, daquilo que nos agita, nos desconforta e cria embaraços que, olhando a vida apenas com os olhos materiais, um profundo desconforto se estabelece em nossa vida mental. Entretanto, quando vislumbramos através destes conceitos, desses apontamentos, dessas reflexões, lembrando as anotações de Flammarion e de tantos outros pesquisadores, muito embora materialistas, muito embora apresentem essa visão quase que desconfortável, morreu, acabou, né? Mas, de qualquer maneira, eles não negam os fenômenos. E, nesses estudos, o nosso intelecto, ele é convidado a mergulhar na busca de todas as respostas. Porque se há manifestação de seres vivos, pessoas encarnadas, pessoas gozando de plena saúde, por que desconsiderar as manifestações daqueles que não têm mais o corpo físico? Então, quem é que está produzindo todo esse material? É o ser imortal, que, estando encarnado, aproveita as próprias energias do corpo físico para produzi-las. E quando está desencarnado, quando está sem o corpo físico, utiliza essas potências, esses recursos, se apoiando nas energias físicas de alguém que ainda tem o corpo físico. Porque a vida de relação em terceira dimensão precisa das energias do vivente, daquele que está com o corpo físico, né? Para que haja essa conexão material, física, né? Olha o esforço que é realizado por nós mesmos quando estamos
fora do corpo físico, para alertar aos nossos entes queridos, para que percebam que nenhum pensamento deixa de ter consequências, nenhuma palavra deixa de ter consequências, nenhum projeto mental deixa de ter consequências, nenhuma ação deixa de ter consequências. Momentaneamente estamos com um valor financeiro, momentaneamente estamos saudáveis fisicamente, momentaneamente temos um poder, temos propriedades, temos autoridade sobre outras pessoas, e dependendo da maneira com que nós utilizamos esses valores, esses recursos, esses potenciais, iremos ter que nos acertarmos perante nossa própria consciência, perante as pessoas que prejudicamos, perante a providência divina. E é nesse sentido, alertar-nos para a responsabilidade de viver é que visa esse nosso estudo, é que visa Flammarion e tantos outros avatares do progresso da humanidade. Muita paz a todos, que Deus nos abençoe em todos os instantes da vida, hoje e sempre.